Nós vamos meditar na palavra do Senhor, nesse texto maravilhoso, escrito por Davi, Salmo 18, versículos 1 e 2. Nós vamos ler mais uma vez. Salmo 18, versículos 1 e 2. No telão diz assim a palavra de Deus: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder da minha salvação, a minha torre segura. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo acesso que nós temos à tua palavra, pelo teu Espírito que habita em nós, para dar-nos entendimento do recado que o Senhor tem para o nosso coração. Edifica, Senhor, o teu povo, mais uma vez, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Na sexta-feira, nós pregamos nesse mesmo texto, e por se tratar de uma conferência, na sexta-feira nós falamos sobre a força na maturidade diante das lutas externas, que foi a realidade de Davi. E nesta manhã nós vamos falar sobre a força na maturidade diante das lutas internas, que esses adjetivos, esses atributos, adjetivos ditos sobre Deus de Davi não foi em vão. Mas fazendo um panorama rápido, esse Salmo 18, ele é um dos maiores salmos que tem em número de capítulos, foi escrito pelo rei Davi. Altamente poético e teológico, é um texto messiânico em muitos aspectos, é um salmo de gratidão, vitória e exaltação da fidelidade divina. Se pararmos para pensar, meus irmãos, quais são os adjetivos que nós podemos falar sobre Deus pela experiência vivida? É diferente nós conhecermos teologicamente ou mencionarmos adjetivos daquilo que nós já ouvimos e achamos inclusive bonito. O Senhor é o meu refúgio. Amém. Mas será que eu já me refugiei de fato no Senhor? Então Davi, ele expressa ali a realidade dele diante do seu relacionamento com Deus. Este texto é também repetido e praticamente idêntico em 2 Samuel, capítulo 22, e o contexto onde se apresenta a realidade da vida de Davi, 1 Samuel 18 até 2 Samuel 22, e ali nós encontramos o menino Davi, que cuidava das ovelhas de seu pai, enfrentou leões, enfrentou leão, enfrentou um urso, tudo para proteger as ovelhas do seu pai. Depois ele enfrenta Davi, o Davi enfrenta o Golias, vence. Por causa disso, ele é então invejado por Saul, o rei Saul, que então passa a persegui-lo. Nessa perseguição, ele então chega ao ponto de fugir para as cavernas. E aqui nós já podemos então ir aprendendo desse adjetivo, por exemplo, o Senhor é o meu refúgio, porque no momento em que ele estava nas cavernas, ali estava em busca de proteção, e sem dúvida ele dirige esta qualidade ao seu Senhor. Saul, ele morre, o reinado passa então, o trono de Israel passa ao seu filho, Isbosete, e Davi então, por outro lado, é ungido rei em Judá, onde começa uma guerra civil entre eles. Porém, Davi conquista Jerusalém e estabelece como capital do reino. Deus faz a aliança com Davi e promete a descendência eterna, que nós sabemos que este reinado, sendo um texto messiânico, estamos falando aqui de Jesus Cristo, Como bem disse o cego ao clamar por Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Então Jesus Cristo assume o trono. Davi então vence os seus inimigos, filisteus, moabitas, sírios, amonitas. E a força na maturidade diante das lutas externas a primeira é de que nós não estamos isentos dessas lutas externas. Nós não temos controle do que está do lado de fora e que pode vir em nossa direção. A segunda lição naquela mensagem é que a força na maturidade da sabedoria diante das lutas, mesmo enquanto estivermos no momento de desafios, ali Deus, Ele nos dá a sabedoria. E por fim, a força na maturidade precisa estar no Senhor, porque ai de nós se lutarmos nesse mundo perverso sem dependermos do Senhor. E foi exatamente isso que Davi pôde vivenciar. As lutas externas, as injustiças, a inveja de Saul, as provocações, os adversários, as perseguições, os embates, as guerras. E aqui nós temos uma realidade do lado de fora do rei Davi. E talvez você esteja, passando por provações, por injustiças, perseguições, difamações. Nós devemos buscar ao Senhor assim como Davi o fez. E nas lutas internas do lado de dentro, aqui nós temos então as crises, as dúvidas, as preocupações, o medo, a ansiedade, a insegurança e, por que não, a ira. Davi escreveu então este cântico depois de uma vida inteira marcada por vitórias, mas também por feridas. A força na maturidade, ela é forjada. O amadurecimento foi lapidado nas provas. E o seu coração agradou a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você está enfrentando uma luta, seja ela interna ou seja ela vinda do lado de fora, saiba que o Senhor nos forja diante das lutas. Amém? O Senhor tem um propósito quando nós enfrentamos lutas. O papel do Senhor não é nos livrar de todas as lutas, não. Davi não foi isento das provas, dos adversários, dos inimigos. Pelo contrário, Davi chamou a responsabilidade para si e enfrentou os seus inimigos, e o Senhor então lhe deu a vitória. As maiores lutas na maturidade nós descobrimos então em 3 expressões da força que vem de Deus. Então, quais são as 3 expressões que nós podemos extrair das lições de Davi para a nossa vida no dia de hoje, neste tempo de maturidade, terceira idade, e nós estamos caminhando para lá. Falam tanto que eu tenho um rosto de menino, mas, gente, menino só por fora. Aqui já está com 48 anos para 49. Então, a gente já vai, é natural nós caminharmos para a velhice, para a terceira idade, para as limitações da vida, que tudo isso é natural. E nós temos, então, lições preciosas da palavra de Deus. Assim como disse o pastor Billy Graham na sua autobiografia, ele disse: eu não sabia que o Senhor tinha tantas preciosidades para nos ensinar, ou para me ensinar, na terceira idade, na velhice. Foi quando ele perdeu a sua esposa, e ali então Deus trouxe mais lições para a sua vida como servo do Senhor. A primeira expressão, meus irmãos, é que a força na maturidade promove celebração ao invés de ingratidão. Se coloque no lugar de Davi, ao olhar para trás o tanto de inimigos, de provas, de guerras. Senhor, até quando? E ao invés de Davi murmurar, ser ingrato, ele então celebra, inclusive no seu diário, né, o diário de um rei. Feliz aquele que encontrou o diário de Davi, né, com esses salmos escrito ali. E ele começa este
as suas anotações aqui, que nós chamamos de Salmo 18, ele começa dizendo: eu te amo, ó Senhor, minha força. Ele ama o seu Deus. Ele celebra ao Senhor com este cântico de adoração. Ele não murmurou pelas guerras que enfrentou, mas ele, pelo contrário, agradeceu. E a neurociência tem comprovado os benefícios da gratidão. Nós precisamos ter os nossos momentos de reflexões e pararmos para pensar em razões para agradecer. É comum nós falarmos em nossas orações: Senhor, nós temos tanto a agradecer, mas pelo quê? Então, quando nós paramos para agradecer ao Senhor, isto nos faz bem, isto nos traz benefícios. Aqui estão alguns deles. Contribui para que a alegria predomine na nossa mente. Infelizmente, nós temos a tendência de ir para o lado negativo. Parece que pensar negativo é mais fácil do que pensar positivo. Então, nós precisamos exercitar. E é, de fato, mais fácil pensarmos no negativo, porque tem a ver com um tipo de defesa, um tipo de proteção. Quando eu percebo algo negativo, então a minha tendência é me defender, me proteger. Por isso que eu afirmo que pode ser algo até natural. Mas nós precisamos parar e pensar 3 razões para agradecer pelo dia de hoje. E então nós pensarmos e irmos além do ar que respiramos, além de estarmos em pé, ou além de estarmos acordados. Não. Quais são as razões profundas que nós temos para agradecer? E fazer disto também o nosso diário de gratidão. Porque quando nós forçamos a nossa mente, né, que ela tem a sua neuroplasticidade, nós damos oportunidade para que o cérebro trabalhe e crie atalhos para que os pensamentos positivos predominem. Por que é que a palavra de Deus diz: antes do seu prazer está na lei, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite? O Antigo Testamento também diz que nós devemos colar as leis nas paredes, dizer para os nossos filhos ao acordar, ao deitar, enquanto estivermos andando. Para quê? Para que predomine a palavra de Deus na nossa mente, no topo da mente. O que é que está no topo da sua mente hoje? Política? O que é que está no topo da sua mente hoje? As suas lutas, as suas preocupações? Os desafios que você vai ter que enfrentar, as decisões desta semana? O que é que está predominando? Ou a palavra do Senhor? Ou este texto onde nós lembramos que nós podemos de fato amar ao Senhor, ao ponto de Davi escrever: eu te amo, Senhor, tu és a minha força. Então nós precisamos exercitar a gratidão, ao invés de murmuração. Então, o primeiro benefício é que contribui para que a alegria predomine. Segundo, treina o cérebro a focar naquilo que é positivo. Terceiro, gera empatia e amabilidade no coração. E quarto, reduz os sintomas psicológicos como depressão e ansiedade. Ao invés de eu me preocupar com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal, Cristo disse, eu foco naquilo que aconteceu ontem, mas olhando para as coisas boas, motivos de celebração. E foi isso que Davi fez. Olhando para trás, ele pôde relembrar das suas vitórias que o Senhor deu. Alguns textos bíblicos que reforçam aqui este exercício para nós. Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por isso a importância de nós anotarmos aquilo que o Senhor tem feito para nós, as respostas de oração que o Senhor tem nos dado, e às vezes essas orações, elas não foram respondidas conforme a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E Efésios capítulo 5, versículo 20, deem graças em todas as circunstâncias. Charles Spurgeon,
ele escreveu: o louvor é a respiração natural do coração que aprendeu a confiar. Então, a primeira expressão, meus irmãos, substituir a ingratidão pela celebração. Nós temos razões para celebrar? Se a resposta for positiva, a pergunta é: qual motivo? Eu preciso saber, eu preciso poder, eu preciso escrever para não serem motivos genéricos, mas específicos. A segunda expressão é que a força na maturidade reflete dependência ao invés de prepotência. O versículo 2, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Davi, ele não se gloria, batendo no peito e dizendo: eu sou o melhor, o nosso exército venceu os nossos inimigos. Pelo contrário, ele reconhece que o Senhor é a rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Deus, inclusive, criou as rochas, as cavernas, onde Davi se escondeu de Saul. Deus deu aval para ele atacar os filisteus quando ele orou: Senhor, devo atacar os filisteus? Ele pergunta primeiro ao Senhor: devo atacar os filisteus? Deus treinou Davi, ainda menino, para vencer leão e o urso. E por que será? Por causa dos gigantes que ele iria enfrentar no futuro. E ele sabe que a sua segurança não está em si mesmo, mas nem em sua coroa, mas na rocha que o sustentou. Infelizmente, vira e mexe surge uma pessoa prepotente perto de nós. Pessoas que se acham, pessoas que acreditam muito na sua competência, nas suas habilidades e confiam mais nisso do que no Senhor. E preciso dizer uma coisa para vocês: isso pode acontecer com qualquer um de nós. Se nós não sondarmos o nosso coração, a nossa tendência é achar que nós somos autossuficientes, que nós somos os responsáveis pelas nossas vitórias. Mas nós precisamos lembrar de que quem abre portas é o Senhor. Quem nos dá a vitória perante as lutas é o Senhor. Nós podemos ter ansiedade, porque isso é do homem. Nós podemos sim ficar depressivos, porque isso faz parte da nossa carnalidade, quando nós olhamos para as nossas limitações. E eis o problema na maioria das vezes. Nós tendemos a contar com Deus apenas naqueles atributos que nós já experimentamos dele. Mas se você acha que você está diante de uma luta externa ou interna, que você chega a dizer: aqui eu acho que não tem mais jeito, significa então que você precisa conhecer um novo atributo de Deus, porque Deus, ele é plenamente perfeito. Deus é capaz de todas as coisas. E se você acredita que não é mais possível, entenda que para Deus nada é impossível. A questão é que você talvez ainda não tenha experimentado algo de Deus ao ponto de você poder afirmar como Davi: o Senhor é a minha rocha. Eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me os pés de um tremedal de lama e firmou os meus pés sobre a rocha. Substituiu os cânticos dos meus lábios e colocou um hino de adoração ao meu Senhor. Agora, é bonito quando Davi fala isso. Mas ninguém quer esperar com paciência no Senhor. Ô negócio difícil.
Nós queremos que os nossos passos fiquem firmados sobre a rocha, mas esperar com paciência no Senhor, misericórdia. Como é difícil. E a verdade é que quando nós, mesmo num tremendal de lama, tentamos sair dali do nosso jeito, com as nossas forças, aqui nós estamos tendo a atitude de prepotência. Uma atitude de independência de Deus, ao invés de termos uma atitude de dependência no Senhor. Ó Deus, os meus pés estão se afundando num tremendal de lama. Ai, se o Senhor não tirar-me daqui e firmar os meus pés sobre a rocha. Esperarei, então, com paciência no Senhor. Ajuda-me, ó Deus, a esperar com paciência no Senhor. E quando nós esperamos com paciência, nós estamos sendo treinados para sermos cada vez mais pacientes. Alguns textos que nos lembram destas verdades. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo. Tiago diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá vontade de fazer um apelo já, mas não acabou ainda não, gente. Terceira expressão, a força na maturidade proporciona confiança ao invés de ansiedade. Alguém já disse que a ansiedade começa quando a fé termina. Eu acho isso muito forte, meus irmãos. Mas alguém ansioso não significa que não tem fé. Porque a nossa carnalidade grita, não adianta. Nós temos provas, nós temos desafios, nós temos as nossas fragilidades, as nossas imperfeições. E dizer que eu não tenho ansiedade porque eu tenho fé, eu acho que é muito. Só Cristo para dizer o que disse lá em Mateus capítulo 6, não andem ansiosos. Aliás, o fato de Jesus dizer, não andem ansiosos com coisa alguma, com que é a vez de comer, de beber ou de vestir, ali ele já está reconhecendo que as nossas limitações, dizendo, não fiquem ansiosos. Antes, confiem no Senhor. E a força na maturidade, ela proporciona, de fato, confiança. Depois de anos de guerras e pressões, Davi aprendeu então a descansar. A confiança no Senhor, ela vem de cima, porque Ele é o autor da nossa fé. Senhor, aumente a minha confiança em Ti. Eu ainda sou ousado de achar que devo confiar em mim, nas minhas forças, no meu conhecimento, na minha experiência, no meu tempo de vida cristã, talvez no meu conhecimento bíblico, talvez pela família de onde eu venho. Ó Deus, como que pode acontecer isso comigo? Sendo eu fiel ao Senhor, eu sou dizimista, eu sou membro da igreja há tanto tempo, e por que essas coisas ainda acontecem comigo? Então nós precisamos lembrar que
A confiança vem de cima, vem do Senhor. Também a confiança no Senhor, ela é aprendida, porque ninguém nasce confiando no Senhor. E o Senhor, ele permite circunstâncias da vida onde as soluções ou a solução só pode vir dele. E enquanto nós não olharmos para cima, poderemos nos desesperar. Mas quando nós aprendemos a confiar, então nós experimentamos o novo de Deus. Senhor, então é isso, né? Então é esperar um pouco mais. Senhor, então é buscar a tua palavra. Senhor, então, diante desta crise no meu relacionamento conjugal, a solução então é buscar ao Senhor nesta área. A crise no meu relacionamento com meus filhos, então eu preciso buscar a orientação do Senhor aqui. Ou então talvez eu ter humildade suficiente para bater na porta do gabinete pastoral, ou de algum irmão, um amigo, uma amiga, para poder ouvir um conselho, poder abrir o coração e mostrar que, de fato, eu tenho uma família imperfeita, ou eu sou um cristão imperfeito. Então, talvez o Senhor esteja querendo quebrar o meu coração, quebrar o meu orgulho. E a confiança no Senhor também, ela deve ser praticada. Deus, ele colocou Jonas no ventre do peixe. Parece que o recado ali também é que Deus limitou Jonas em todos os aspectos. Ou você para buscar-me a presença, ou você vai continuar aí. Ou você vai continuar em desobediência. Não esperemos aprender a confiar no Senhor apenas no ventre do peixe. Não esperemos ser engolidos por um problema, por uma luta, seja ela interna ou externa, para então nós pararmos e compreendermos que eu preciso buscar ao Senhor, porque Ele é quem cuida de mim. Como é fácil cantar, né? Mas eu preciso, então, aprender a confiar e também colocar em prática. Davi, então, ele não apenas luta, mas ele confia. Eu coloquei um texto, Salmo 115, que fala justamente sobre isso. Deixa eu ver se é o próximo slide. Isso, está pequenininho, gente? Dá para ler? Dá, né? A gente não tem como ler de lá, né? Ali, misericórdia, né? Ficou muito pequenininho. Vamos ler juntos? Confie, ó Israel, ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os descendentes de Arão, abençoará os que o temem ao Senhor, tanto os grandes quanto os pequenos. Ele nos abençoará. Você quer a bênção do Senhor? Então o recado aí é: confie no Senhor. Eis o desafio, mas essa é a nossa parte. Tem uma música que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Salmo 55, 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Salmo 4, versículo 8: em paz me deito e logo adormeço, por quê? Filipenses 4, 6, 7, não andem ansiosos por coisa alguma. E Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará.
O teólogo Moody, ele escreveu: a fé que amadurece é aquela que troca a pressa pela confiança. Meus irmãos, na juventude aprendemos a lutar, mas na maturidade nós aprendemos a confiar. Diante das lutas internas, substitua a ingratidão pela celebração. Troque a prepotência pela dependência e enfraqueça a ansiedade usando o recurso da confiança. Repita comigo: celebração, dependência e confiança. De novo, celebração, dependência e confiança. Vamos orar? Senhor, dá-me um coração grato, dependente e confiante. E o teu nome será glorificado, ó Deus. Obrigado pelas provas, pelas lutas que proporcionam, ó Deus, a necessidade de aprendermos a confiar em Ti. E reconhecemos que tem hora que é difícil, que dá vontade de sair dando um jeito aí. Assim como Pedro tirou a peixeira e cortou a orelha do soldado, tentando resolver as coisas com suas próprias mãos. Mas a Tua palavra nos diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a contemplarmos as Tuas belezas, assim como os olhos de Davi foram abertos para olhar para o Teu trono e reconhecer o Teu imenso amor, o Teu rochedo, a torre, a libertação, a salvação, a fortaleza. Que estes adjetivos sejam expressão de louvor mediante a experiência prática com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.